meninas, sejam bem-vindos ao meu caminho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os meios de como você pode fazer um intercâmbio para o Japão. E eu vou contar um pouquinho como que é o processo pela USP. Não sei se vocês sabem, mas talvez vocês devem saber, porque é uma coisa meio fácil de você encontrar. É só você entrar no Google, tipo, intercâmbio para o Japão, e você consegue essas informações. Se eu estiver chovendo muito no molhado, me desculpe, mas eu vou falar um pouco pra vocês do que eu sei. Se você tem menos de 18 anos, uma das opções para você fazer intercâmbio é pelo Rotary Club, que eles têm lá um programa, você precisa fazer uma prova. Eu não sei detalhes de como que é esse processo, porque eu nunca passei por ele. Como eu tinha comentado no outro vídeo, quando eu descobri a possibilidade de fazer intercâmbio pelo Rotary Club, eu já era maior de 18, ou eu estava para fazer 18 anos, então eu não podia mais participar do processo deles. Então eu não tenho muita certeza de como funciona, mas se você ainda está no ensino médio, você pode fazer isso. Então tem essa possibilidade de você fazer um ano do seu ensino médio em qualquer país, e o Japão é um deles. Se você é descendente, as opções de intercâmbio são um monte, então é só você entrar nos sites daí, de JICA, sei lá o que mais, que você vai encontrar. Se você não é descendente como eu, é um pouquinho mais complicado, mas ainda é possível. Como eu comentei, o Rotary Club é uma opção para quem é menor de idade. A outra opção, que foi a que eu fiz, é fazer pela sua própria universidade. Então, se a sua universidade tiver um acordo com universidades japonesas, eles vão abrir editais de intercâmbio e você pode ir pela própria faculdade. Outras formas de intercâmbio são pelo consulado do Japão. Aí eu acredito que sejam cursos técnicos, cursos de pós-graduação, e também tem um curso de treinamento de professores. Só que na grande maioria desses cursos você precisa ser formado em letras. E todos eles têm limite de idade, então vocês precisam ficar bem atentos se vocês estão perto da idade, quais que você pode prestar. Eu acredito que o mais velho é 35 anos, é no máximo 35 anos, e você não pode completar 35 anos antes do fim do processo do programa. Então é uma coisa que você tem que ficar bem atento e prestar o quanto antes se você quiser tentar. Falando um pouco mais agora de como que é o processo pela USP. Eu não sei como que é o processo pela sua faculdade, isso é uma coisa que você vai ter que pesquisar sobre. Eu posso tentar te ajudar, já que eu presto consultoria nessa área, né? Mas eu não sei até que ponto eu vou poder te ajudar. Pela USP, você precisa ficar atento aos editais. O que é isso? Existe uma comissão, que é a Comissão de Cooperação Internacional, ou a CCINT, eu vou deixar o link aqui na descrição, que ela coordena todas as USPs do estado de São Paulo. Lógico, porque não tem USP fora do estado de São Paulo, né? Então, não importa se você é da USP Ribeirão Preto, São Carlos, da Exalc, da própria São Paulo, quem faz essa coordenadoria é a CCINT. E eu acredito que cada unidade tem a sua própria CCINT. No meu caso, eu fiquei atenta ao site da CCINT, e quando saiu um edital para o Japão, eu ia lá, fazia minha inscrição e prestava. Agora, uns detalhes muito importantes. Para você prestar, para você fazer a sua inscrição, já é bom você já ter o seu passaporte e você já ter muito claro quem que é o seu coordenador de curso, quem que é um professor que você tem mais afinidade, com quem que você já trabalhou. E no caso da USP, você não pode nem se inscrever pro programa caso você tenha menos do que metade do seu curso completo. Então, por exemplo, no meu caso, o curso de psicologia é de 5 anos, então eu tinha que estar pelo menos na segunda metade do terceiro ano para eu poder prestar qualquer intercâmbio, isso é independente de Japão. Tem intercâmbios para Finlândia, para Europa, tem vários tipos de intercâmbio. No meu caso, eu já tinha prestado, acho que 2 vezes antes pro Japão. Não, eu já tinha prestado uma vez, que foi para 2 universidades diferentes. Então, era um único edital que você fazia um processo seletivo que você poderia ir para 2 faculdades, que seria a faculdade de Kyoto ou a faculdade de Nagoya. E eu não passei nesse processo seletivo porque eles exigiam um nível de japonês N2, que é um dos mais avançados, é tipo, mais ou menos, é mais do que o nível que eu tô agora. Então eu já tinha feito uma primeira tentativa, então eu já tinha uma noção de como que a coisa funcionava. Depois que sai o edital, abriu as vagas, você vai precisar de 2 coisas muito importantes. A primeira é a carta de recomendação de um professor. Então, sinceramente,
você tá na faculdade, você tem interesse em intercâmbio, você precisa ter aquele professor que você tem algum afinco, que você tem alguma amizade, que você já fez um bom trabalho com ele, o seu orientador de iniciação científica, isso conta muitos pontos para você ser aprovado. Então você precisa ter um professor que vai te recomendar. Essa carta ela tem que ser lacrada, né? Então você não tem acesso a ela, você não sabe o que o professor falou, deixou de falar sobre você. E em alguns casos pede também a tradução ou para a língua ou para o inglês. Então, se o seu professor não souber, já separa ali um dinheirinho para você pagar um tradutor que faça a tradução dessa carta juramentada, né? Tem que ser uma tradução juramentada para o inglês. E ela tem que ser lacrada, você não pode ter acesso a essa carta. A outra coisa que você precisa da assinatura e do carimbo do seu coordenador de curso. Então, se o seu coordenador de curso é uma pessoa de difícil acesso, que você tem que agendar horário, não é alguém que está sempre disponível, já fique esperto com isso. Então, já tenta agendar um horário com ele o mais rápido possível. Assim que sair o edital, já entra em contato com ele, já manda 3, 4, 5 e-mails, vai na sala, porque realmente é uma coisa que sem o carimbo, sem a assinatura do seu coordenador de curso, você não consegue fazer a inscrição para esse processo da CCINT. Então fica uma coisa um pouco complicada. Tudo bem, beleza, saiu o edital, eu consegui toda a documentação, que então exige tipo a cópia do passaporte, ou então do protocolo, então eles não aceitam, tem alguns editais que não aceitam o protocolo, que só aceitam o próprio passaporte, então eu recomendo que você já tire o seu passaporte o quanto antes. Agora ele tem a validade de 10 anos, então vale a pena você já tirar ali no seu primeiro, segundo ano e já ter esse documento pronto. Mandei os documentos e aí, o que acontece? Nós vamos fazer uma entrevista e uma prova em São Paulo. Aí não tem jeito, tem que desprender um dinheiro para você ir até São Paulo. É tranquilo você chegar de manhãzinha, por exemplo, no meu caso, eu peguei o ônibus da madrugada, eu cheguei na USP 6 horas da manhã, não tinha ninguém, a faculdade estava vazia, dava até medo porque estava uma neblina assim, que estava muito assustador, porque estava muito cedo, estava meio frio. E abriu esse edital, eu fiz a minha inscrição, fui para São Paulo e fiz a prova de proficiência, né? Fiz a prova da língua e fiz uma entrevista. Essa entrevista ela é muito importante, principalmente para o Japão, porque quem vai te entrevistar são professores, provavelmente da Faculdade de Letras japonês, lá da USP São Paulo, né? Isso no caso você ser da USP, lógico, gente, que nem eu tô falando, essa é a minha experiência. Então, se você... a vaga exige um nível de japonês alto, eles vão fazer a entrevista em português e em japonês. Se ela exige o inglês, só o seu certificado, né, de proficiência, que pode ser o TOEFL ou o IELTS, apesar de que o TOEFL é o mais pedido, né? Então, só esse certificado já vai ser suficiente. Na entrevista, eles vão te perguntar principalmente por que você quer ir pro Japão, ou qualquer outro lugar, sua motivação. Então, lembra que nos primeiros vídeos eu falei o tanto que é importante você ter muito clara a sua motivação? Ela vai te ajudar nesse momento para você se expressar de uma forma verdadeira e espontânea para essas pessoas, por que você quer ir lá. Então, no caso de Japão, eu sinceramente recomendo a fugir do eu sempre gostei de anime e mangá, porque isso cria um estereótipo que o pessoal acadêmico não gosta muito. Você pode citar, mas foge desse tema o máximo possível. Se eles te perguntarem, você confirma. Fala assim, eu gosto de animação e desenho japonês. Mas você tem que ter muito mais do que isso para dar um respaldo. Outra coisa também que eu esqueci de comentar é que já na inscrição, eles te pedem um projeto de pesquisa, alguma coisa do tipo. Ele não é obrigatório, mas na hora de você desenvolver a sua carta de por que você quer ir para o Japão, por que você quer ir para aquele país, já é interessante você colocar pesquisas, coisas que você tem interesse em pesquisa acadêmica com relação a isso. Porque, gente, é um intercâmbio acadêmico, é um intercâmbio de uma universidade para outra. Eles não têm interesse que você faça outra coisa que não seja acadêmica. Eles não querem que você trabalhe, entendeu? Tudo bem, você pode fazer um trabalhinho de meio período aqui lá, mas não é o interesse deles, não é o foco deles. O foco deles é que você vá para a academia, que você vá para a universidade, que você estude, que você produza ciência. Na minha entrevista, eu argumentei bastante de que eu sempre tive muito interesse em história e cultura do Japão, e agora que eu estava estudando psicologia, eu tinha muito interesse nessas relações simbólicas, por exemplo. Então eu argumentei do trabalho de Jung, argumentei de autores japoneses que são dessa linha junguiana, apesar de não ser a minha linha mais forte, eu amo muito a linha junguiana, mas a minha linha de trabalho é mais na psicanálise. Aí eu argumentei que
que eu queria fazer essa comunicação intercultural. E graças a Deus deu super certo, casou com um programa, né, que é o programa Rio Step, que eu vou falar mais dele em outro vídeo pra vocês. E depois que isso deu certo, eles pegam essa documentação toda e mandam para a Universidade Japonesa. Eles só fazem esse envio da documentação para a Universidade Japonesa se você foi aprovado pela CCINT. Então, você tirou uma nota legal na prova, você foi bem na entrevista, eles te julgam uma pessoa qualificada para representar a universidade nessa universidade parceira. Então, a partir daí, eles pegam toda a sua documentação e enviam para o Japão. As chances são baixas, mas existe sim a possibilidade da universidade japonesa ver toda a sua documentação e te recusar por qualquer motivo deles. Nunca aconteceu, não aconteceu comigo, assim, eu não sei de pessoas que aconteceu isso, mas eles sempre deixam bem claro que a possibilidade existe, que não é porque a CCINT te aprovou que a universidade japonesa com certeza absoluta vai te aprovar. As chances são muito altas de você ser aprovado, mas não tenha isso como garantia. Outra coisa muito importante, no caso da USP, quando você faz esse tipo de intercâmbio por parceria, você não tranca o seu curso. O seu curso, ele segue, você continua matriculado na universidade, você não precisa trancar, você fica como estudante, estudando fora, né? Você fica lá no status especial que é realmente intercambista. Então, quando você volta, você não precisa ter toda aquela burocracia de reabrir a faculdade. Na verdade, o que você vai fazer é levar o seu histórico escolar que você recebe, né, quando você termina o programa, você leva na sua faculdade e eles vão anexar aquilo ao seu histórico escolar. Então, sempre que me pedem meu histórico escolar para qualquer coisa, tá lá todas as matérias que eu fiz no Japão e a minha nota que eu tirei lá no Japão. Eu acho que o vídeo de hoje já tá mais comprido do que eu queria. Se vocês ficaram com muitas dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar juntar elas e responder num vídeo resposta. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre como que você tira o visto? Tipo, fui aceito pela Universidade Japonesa, e aí, o que eu faço? Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E eu espero que vocês estejam gostando desse agosto especial que eu tava falando bastante sobre o Japão. Pra mim é sempre gostoso falar sobre o Japão, porque foi realmente uma experiência extraordinária. E devagarzinho a gente vai conversando mais, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!